Gênesis capítulo 2, nós vamos finalizar a leitura desse capítulo. Vamos falar sobre a primeira família, sobre a criação da mulher. A gente vai ler a partir do versículo 18. Você que encontrou, diga amém. Amém. Gênesis 2:18, a palavra de Deus diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhe daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tantas vezes nós já lemos essa porção das Escrituras, nós pedimos ao Senhor que nessa manhã o Senhor possa nos dar mais profundidade, o nosso entendimento possa ir ainda mais profundo no sentido das Escrituras, que nós possamos encontrar aqui princípios, valores, que possamos encontrar a própria verdade de Deus, que possamos fazer essa conexão com o Evangelho, com aquilo que Cristo Jesus fez naquela cruz e como nós podemos hoje viver refletindo a glória de quem o Senhor é e a glória dessa verdade também nesse mundo. Ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, quando eu estava falando sobre a formação do homem, eu falei sobre a grande responsabilidade que Deus nos dá de ser nesse mundo sacerdotes reis, né? A ideia de que quando Deus coloca o homem no jardim, nos remete à ideia de que o sacerdote no templo, ele tinha ali os seus ofícios, para que esse lugar, esse templo, pudesse ser então o ambiente da habitação de Deus. Então o ser humano é colocado no jardim também para quê? Para que esse mundo que foi criado por Deus, pela sua palavra, pudesse ser também um ambiente onde Deus governa e é adorado, e é louvado. Então, a ideia de cultivar e guardar não tem a ver só com plantar a árvore, cuidar dos rios, nascentes, dos animais. É sim, também essas coisas, elas são importantes, mas além disso, é criar um ambiente onde Deus e o ser humano possam se encontrar e viver em comunhão uns com os outros também. Onde Deus é adorado, onde Deus é louvado, onde nós frutificamos, nos multiplicamos, enchemos a terra com a glória de Deus, onde o melhor do potencial humano, né, antes da queda, pode ser compartilhado, nossos dons, nossos talentos. E aí a gente pode amar a Deus e amar ao próximo. Fazer desse mundo o lugar da habitação de Deus, um jardim, um templo sagrado. Esse era o sentido. Então, o homem e a mulher é criado para isso. Na primeira parte do capítulo 2, nós vemos então a formação do homem. Quem é um homem? É esse que deve trabalhar, que deve cultivar. A gente viu no domingo passado que o trabalho não é um resultado da queda. A gente vai ver isso no próximo domingo, né? Que a queda, ela dificulta o trabalho, ela faz com que a natureza, ela entregue com dificuldade o seu fruto. Mas antes da queda, o homem trabalhava, o homem frutificava, ele movia as coisas e colocava no lugar, e as coisas eram correspondidas. Havia uma bênção de Deus, a gente falou sobre isso, a bênção de Deus que é derramado sobre a humanidade, para que essa humanidade possa então derramar beleza nesse mundo, né? E dar sentido e propósito para todas essas coisas. No entanto, o capítulo 2, versículo 18 aqui,
a gente vê que Deus está, então, criando, né, para o homem, né? Veja primeiro, né? Isso precisa ficar muito bem claro, né? Porque nós trabalhamos a ideia de liderança masculina, seja na casa, seja na igreja, né? Preciso que vocês entendam isso com bastante atenção, porque primeiro o homem foi formado e a ele foi delegado diretamente essas tarefas. Então a gente precisa entender isso, né? Que no trabalho mais duro, no sacrifício, se espera exatamente que o homem esteja primeiramente disposto a essas coisas. Não que a mulher não possa participar disso, como a gente vai ver, a gente vai falar muito sobre o papel da mulher hoje na igreja e no mundo, né? Mas é necessário que nós resgatemos essa primazia do homem para o trabalho, para a frutificação, para realmente o desenvolvimento, né? Infelizmente, a gente está vivendo no nosso mundo inversões de valores, né? A gente tem mulheres que, pela ausência masculina, têm assumido posições, papéis e coisas nesse mundo desproporcionalmente, carregando um peso que não deveriam estar sobre os seus ombros, justamente porque os homens desse mundo têm vivido como meninos, moleques, não tem assumido o seu papel, a sua responsabilidade nesse mundo. Isso tem causado uma disfunção nesse ecossistema da humanidade. E nós temos vivido, então, vários problemas, e eu poderia enumerar vários deles aqui, a gente vai falar sobre alguns. Então, o mundo que a gente vive é um mundo disfuncional. A resposta bíblica para isso é a gente poder olhar para as Escrituras e ver o que Deus espera do gênero homem e mulher, e de como eles dois juntos podem então ser essa nova humanidade que reflete a glória de Deus. Por isso que o tema da família é um tema implícito aqui para a gente, o tema da comunhão, o tema do casamento, isso é muito importante para nós. Talvez você fale assim, mas eu não sou casado, não sei o que, tal, separado, viúvo, tudo isso vai fazer sentido até o final desse sermão, se Deus quiser eu conseguir pregar também, né? Mas tenha isso, tá bom? Lembra da missão do homem, está lá em Gênesis 1, 26, lá, a bênção tríplice, né? Frutificar, multiplicar e governar. Né, domine, né, a ideia de domínio, eu até falei sobre isso aqui. Domínio não é exercer força tirânica, mas é o quê? O serviço humilde espelhado no que Jesus fez. Nós entendemos domínio como o quê? Nós vamos lá exercer força sobre a natureza, sobre as pessoas, e com a nossa força, com violência, nós vamos tirar o quê? O sustento, o que nós precisamos. Então nós estamos acostumados a associar liderança, ou domínio, ou governo, com brutalidade, né? Mas quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós percebemos que a sua liderança, o seu governo, o seu domínio, é pelo quê? Pelo serviço, pelo amor, pela generosidade que se encontrava. Então nós precisamos olhar para Jesus, para que Gênesis faça sentido para nós, a gente precisa estar sempre com o Evangelho aqui do nosso lado, nos ajudando a entender. Tá? Porque senão, a gente vai pegar algo que é bíblico, algo que está no texto, e vai desvirtuar isso para praticar todo tipo de maldade e pecado nesse mundo, justificando biblicamente a nossa corrupção. Nós não podemos fazer isso hoje, não podemos fazer isso dia nenhum. Tá? Então, acompanhe comigo aí, mais uma vez, o texto aqui, ó, versículo 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que lhe seja semelhante a ele. Como é que está na sua versão aí? Auxiliadora o quê? Idônea, né? Veja bem, Deus criou tudo bom, Ele disse, né? Tudo é bom que eu criei. As coisas, a ordem, a natureza, os animais, a própria mãe, é bom. No entanto, o bom de Deus, Ele cria num estado que é necessário que haja mais alguma coisa. O que é bom pode melhorar. Se a humanidade fosse só homens, né? Ela ainda está incompleta, mas a humanidade não é só o homem. A humanidade é o homem e a mulher. Gênesis 1, 26, 27, 28. Homem e mulher os criou. A humanidade, ela só pode encontrar o seu propósito completo quando nessas duas partes se fazem o quê? Uma só. É o final da nossa perícope de hoje. Quando homem e mulher se unem e são uma só carne. Eles representam essa dinâmica que existe em Deus.
na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo vivendo em perfeita comunhão, adoração, serviço, dignidade, assim também a união de um homem e uma mulher, ou seja, uma família, isso vai sendo multiplicado para filhos e parentes, etc. E isso, quando há uma unidade na família, nós podemos ver mais claramente a imagem de Deus revelada nesse mundo. Por isso que famílias disfuncionais, elas refletem o quê? Às vezes um Deus disfuncional também, tá? E no final a gente vai ver a solução para todos esses problemas aqui. Guarda seu coração aí, tá bom? Deus, então, vai criar alguém que seja uma auxiliadora idônea, né? Eu uso isso muito quando eu vou fazer os casamentos, né? Aquele livro do Tim Keller, O Significado do Casamento, traz, o Tim Keller responde a isso, né? O Bruce Waltke que também fala sobre isso, né? Sobre a palavra Ezer aqui, que é a palavra para auxiliadora, né? Auxiliadora idônea, semelhante, a versão aqui que a NAA trouxe, né? Alguém que fosse semelhante ao homem, alguém que fosse humano como ele é. Na missão do homem no mundo, coisas, animais, não podem o quê? Auxiliá-lo devidamente. O homem está incompleto em sua missão se ele não tiver o quê? Um auxílio. E a palavra Ezer aqui, que é a palavra hebraica para auxiliadora, é aquela que é usada para Deus, que a gente leu nos Salmos hoje. O Senhor é o quê? O nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio. Muitas vezes a palavra auxílio, essa raiz dessa palavra, é usada para Deus. Então a ideia de auxiliador aqui não é a ideia de inferioridade da mulher. A mulher não é criada como uma inferior, um estagiário, desculpa os estagiários aí, viu? Um estagiário do homem. Pelo contrário, a mulher ela é criada como alguém que tem capacidade singular de auxiliar o homem na sua missão, coisa que o homem seria incapaz se não tivesse o quê? A mulher presente em sua vida. A palavra é usada em algumas vezes no Antigo Testamento para falar de uma guerra que seria travada e que um exército sozinho não conseguiria vencer o outro inimigo. Então, para que ele possa vencer uma batalha, ele precisa então o quê? De um exército auxiliando, fortalecendo, somando forças para cumprir uma missão. Então essa visão que nós criamos ao longo de décadas e séculos de inferioridade da mulher precisa ser combatido. E isso aqui não é discurso feminista nem de esquerda. Por favor, me ajuda aqui, tá bom? É a gente poder resgatar a dignidade da mulher no seu papel familiar e na sociedade também, biblicamente como Deus fez. A mulher é colocada ao lado do homem. É verdade, o texto diz que o homem, olhando para todos os animais, para tudo aquilo que Deus fez, não encontrou alguém semelhante, alguém que pudesse compartilhar essa missão de dominar, de governar, de multiplicar, de frutificar e transbordar a glória de Deus. Então há no homem esse desejo de um semelhante. Como Deus resolve isso? Ele resolve criando, né? Olha lá o versículo 21, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e levou até ele. Né? A ideia de que os antigos dizem, né? Não tirou a mulher nem de cima para que ela governe sobre o marido, nem de baixo para que o marido pise aos seus pés, mas ao lado para que pudesse ser o seu semelhante, para que o homem pudesse guardar, cuidar e tratar com toda a dignidade que é digna de uma mulher. Veja bem, quem nos ensinou a a desequilibrar essa balança que estava muito bem equilibrada no princípio? Homem e mulher, Adão e Eva, a gente vai ver aqui, com uma só missão: multiplicar, frutificar e governar no mundo de Deus. Se a gente entendesse, e às vezes isso aqui precisa ser combatido, né? A ideia de que o homem é o sacerdote do lar, e é verdade, o homem é o sacerdote do lar, mas juntamente com o quê? Com uma sacerdotisa. Porque no jardim de Deus, homem e mulheres tinham o quê? Trabalhos sacerdotais. O que nós podemos dizer é que o homem tem o quê? Uma proeminência de liderança. E a gente já entendeu que liderança aqui é o quê? Governar, cuidar, é poder direcionar, ser o primeiro a colocar o peito na frente, né? Para o sacrifício. Isso é a ordem de Deus. Nós não estamos falando de dignidade ou incapacidade. Tanto que já ficou provado que mulheres podem fazer tantas coisas extraordinárias e muitas vezes em suas casas, em seus lares, assumem funções ali
que despontam. E nós vamos reconhecer isso. Você foi criado pela sua mãe, pela sua avó, você vai ver a força que Deus deu para essa mulher, os dons que se desenvolveram ali, mas muitas vezes isso se desenvolve justamente num cenário onde o homem não está presente, ou ele abandonou a família, abandonou os filhos, ou muitas vezes é omisso em sua função principal, que é se sacrificar pela esposa, como Cristo se sacrificou pela igreja. Muita coisa para a gente pensar aqui. Está vendo como que as disfunções nesse mundo, o pecado, causam disfunções naquilo que é claramente ordenado nas Escrituras? A gente tem um mandato cultural para cultivar, para guardar, para nesse mundo, né, guardar, cultivar, frutificar, uma função que é dada a homens e mulheres. Ou seja, Adão e Eva ganharam juntos, né, o homem e a mulher ganharam juntos essa missão. Por isso que Adão diz, né, olha só, e o homem diz, versículo 23, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamado varoa, porque do varão foi tirado. O homem olha para a mulher e ele vê o quê? Alguém que é parte, que compartilha ali de semelhança completa com ele mesmo. Né? Nós deveríamos também olhar para as mulheres em nossa volta e ver isso. Nós precisamos resgatar a ideia de que uma família, né, bem estruturada, ela é uma grande potência nesse mundo, que é assim que Deus deseja. Quando nós procuramos pessoas para a gente casar, para a gente formar família, normalmente a gente coloca a ideia de que eu vou arranjar alguém para o quê? Satisfazer os meus desejos, me servir, tá vendo? Tanto de é como se alguém fosse um objeto, um empregado, ou alguém inferior, que só pode ser juntado à minha vida se tiver alguma utilidade. No entanto, o casamento bíblico, a família bíblica, não é essa visão utilitarista das pessoas, mas vê no outro alguém essencial para que a gente possa o quê? Cumprir a nossa missão, honrar a Deus para o quê? Para governo, para multiplicação, para criatividade, para transformar esse mundo talvez em um lugar mais próximo do que era o Jardim do Éden, e assim Deus ser glorificado. Não faz sentido isso? Mas muitas vezes a gente vai trocando essas coisas e a gente absorve a ideia do mundo, da cultura, de que os nossos parceiros, enquanto eles não tiverem uma utilidade para nós, não estiver vivendo para nos fazer feliz, enquanto a gente não puder tirar alguma coisa boa deles para o nosso favor, eles não nos servem mais. Por isso, tantas coisas ruins no nosso mundo, inclusive a própria ideia de separação, né, do divórcio, elas surgem com isso, né, um desejo egoísta, coisas que são mal relacionadas, quando marido e mulher perdem aí o seu foco e o seu objetivo principal. Uma lástima que acontece, mas Deus pode restaurar pessoas, famílias, Deus pode dar novas histórias para a gente que estava desacreditado, meu marido me abandonou, minha esposa me traiu, meu filho saiu de casa. Tudo isso pode ser resolvido, né, se Cristo fizer sentido na nossa vida, nas nossas famílias também, para que a gente possa restaurar o nosso objetivo de glorificar a Deus, de cultivar a terra, de poder exercer domínio, né, reflexo de Deus nesse mundo, né? Eu queria levantar alguns problemas aqui e a gente trabalhar isso, né, nessa manhã. Né? Primeiro, de que a gente precisa restaurar, né, o que Jesus disse sobre a criação da mulher, sobre o papel do homem, sobre coisas que estão nos assombrando aí nesse tempo moderno. Né? Eu quero atacar 3 inimigos da igreja e da visão errada aqui também, mas primeiro eu queria falar sobre a dignidade da mulher, né? E a sua missão essencial. Tá? Nós temos algo que surgiu nos nossos dias, né? Surgiu principalmente agora, nesse último século. Né? O movimento feminista tem levantado muitas acusações e tem surgido como uma grande resposta dos anseios e dessa opressão das mulheres no nosso mundo. Inclusive, às vezes isso entra na igreja e tem mais força e mais poder do que as próprias Escrituras. A gente acha que teologia, Bíblia, um pouco diz a respeito da dignidade da mulher. Isso é uma mentira. Mas a gente precisa concordar que muitas das acusações que são feitas por esse movimento, essas linhas, contra os homens ou contra a igreja no nosso mundo, elas fazem sentido. Primeiro, a gente começar por aí. De que existe verdade nas acusações que muitas vezes são feitas contra nós. A violência, o machismo, a depreciação, a objetificação da mulher, tudo isso tem sido levantado e nós temos sido acusados disso, nós precisamos nos arrepender disso.
Mas a resposta não tem sido, não é essa. O feminismo ele falha por não ter uma visão geral da mulher, por não compreender e não aceitar aquilo que a própria Escritura diz como princípio essencial da formação de homem e mulher, desconsidera isso. Outra coisa que você precisa ficar atento aí, às vezes um jornalista, uma influência tem mais voz na sua vida mulher do que as Escrituras ou aquilo que a sua igreja tem trabalhado. Tome cuidado com isso. Eu sei, há muitas igrejas que também não ligam para isso, mas eu não estou falando delas, estou falando da gente aqui. Tá? Estou falando da nossa realidade aqui, né? Mas a gente deve assumir. Olha só, eu já escutei muitas dessas ideias, né, de pessoas proeminentes dentro do pensamento feminista no nosso país, falando que um dos principais problemas da opressão da mulher seria a própria ideia de família tradicional. Se você já escutou isso e você ficou, oh, não, meu Deus, pense sobre isso. Para eles, ou para elas, ou para todas essas pessoas, a família, esse conceito, homem, mulher, ter filhos e tal, isso é um grande problema, porque coloca uma carga pesada, gera um ambiente de opressão. Falar sobre liderança no lar, isso não deveria ser mais falado, né? A ideia igualitarista total, ela deveria ser pregada, e aí, às vezes, isso vem disfarçado da ideia de que a mulher pode fazer tudo, e realmente mulher pode fazer tudo, mas às vezes o que tem acontecido é que as mulheres têm desconsiderado o papel do homem também no seu lar, na sua casa, na sociedade, como se simplesmente acabasse com os homens desse mundo, resolveria o problema das mulheres, não é isso? Que a gente tem ouvido por aí, mas talvez essa não seja a situação, acabar com os homens, mas talvez acabar com o pecado que habita no coração desses homens maus. Talvez essa seja a solução. Se você tem um filho, se você tem um marido bom, você sabe como é desconfortante viver nessa sociedade, onde as pessoas falam, o homem é tudo trai, homem tudo trai, é tudo vagabundo, né? Filho é tudo ingrato, né? E aí se você tem um cara legal do seu lado, um cara que te trata com dignidade, com fidelidade, um cara que não tem problema com isso, um cara que vê você, o seu valor, você fica até assim, nossa, se eu falar isso aqui, elas vão me massacrar, né? Mas não é porque o mundo está caído, porque existem vários casos dessa disfunção, que você deva negar a realidade das Escrituras. Homem e mulher foram criados para viver em uma comunhão plena, perfeita, em paz, harmonia, e desenvolverem dos seus maiores potenciais juntos. Talvez você não acredite nisso mais, você já tomou tanta pancada que você não acredita nisso mais. Mas é assim, nós só seremos relevantes nesse mundo se nós encontrarmos o quê? O nosso sentido, a nossa missão, e perceber que o outro não é o nosso inimigo, mas pelo contrário, foi criado com uma missão também de glorificar a Deus. Tira a glória de Deus, tira os valores do reino, você perde então todo o potencial que um ser humano tem para ser uma bênção nesse mundo. Então, o feminismo tenta resolver o problema da mulher, ou removendo ela de sua missão primeira, afastando ela das Escrituras. Muitas vezes as Escrituras é ensinada como, não, você não pode ler a Bíblia, porque a Bíblia ela é o quê? É patriarcal e tal, e realmente há muita coisa do patriarcado nisso, né? Mas às vezes tira de cena, de contexto, o verdadeiro sentido das coisas, como se as Escrituras fossem o grande inimigo de toda violência, de toda cultura de machismo e etc., que é pregado no nosso mundo, né? Às vezes colocam o homem como grande inimigo da mulher, desconsidera o coração do ser humano, que homens e mulheres têm potenciais para o mal, e não importa o gênero dele, o que importa é que se há pecado e há uma disposição para o mal, você será violentada também, sofrerá, será oprimida, independente de onde vem. A verdade é que, às vezes, essas ideologias, elas pegam verdades, acusações que realmente têm que ser trabalhadas, mas a solução não é uma solução bíblica. Tem esse inimigo das mulheres, as ideias feministas também é um inimigo da mulher, o machismo, como eu disse. Tem gente, vocês estão muito calados aqui, mas eu preciso falar o que a Bíblia diz, eu preciso, né? Senão, daqui a pouco vocês começam a me chamar no gabinete pastoral aí, eu falar, se você estivesse lá na minha pregação de Gênesis, capítulo 2, 18 ao 24, você estaria mais preparado para essa conversa. Alguém tem dúvida aqui de que o machismo é uma realidade, não é só uma coisa que os feministas, que a esquerda inventou um termo? O machismo é uma realidade do nosso mundo, a disfunção. Após a queda, a gente tem visto vários excessos de como os homens têm o quê?
subjugado as mulheres e tratado elas. Isso é coisa de séculos. A gente precisa reconhecer isso. Nós, homens, como eu disse ontem no encontro de homens aqui, nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós reproduzimos esses comportamentos pecadores nas nossas vidas, achando que isso é normal, porque nós fomos criados assim, ou porque nós vimos exemplos nos filmes, nas coisas. Nós precisamos acabar com essa cultura, onde nós tratamos as mulheres como inferiores a nós. Tome cuidado com isso. O seu papel para liderar no seu lar, para liderar na igreja, ou para liderar, para assumir essa proeminência, não é desculpa para que você haja como um demônio. Amém? Quando a gente olha para Gênesis 3,16, nós vamos ver isso. A manifestação direta da queda é a disfunção entre as relações. É uma patologia no coração da humanidade. E quando o homem ataca a dignidade da mulher, o imago Dei, que nós já falamos sobre aqui, isso também é um problema, né? As reações são múltiplas e muitas vezes a igreja tem se omitido. A igreja muitas vezes não fala sobre isso e não levanta essa causa. Nós achamos que isso é papo do pessoal da esquerda, do feminismo, de qualquer outra coisa, e a gente não tem lutado por justiça. É muito fácil defender o pobre, o oprimido lá, mas quando a gente fala sobre dignidade, muitas vezes sobre igualdade, a gente acha que esse assunto não deve ser tocado, porque senão a gente vai deixar o feminismo entrar na igreja, ou qualquer outra coisa, e os homens vão perder os seus lugares. Então tem muito homem machucado, muito com ego muito ferido, fora da sua realidade, que não entende o seu chamado, e que se assusta com qualquer mulher que está vivendo o quê? Uma realidade próxima da Bíblia. Uma mulher que entende de Bíblia, entende de teologia, que serve na igreja, que trabalha na sociedade. Muito homem se assusta com isso, falando, nossa, agora a revolução. Irmão, assuma o seu papel, esteja firme sobre aquilo que Deus te chamou. Você não precisa ver as mulheres como ameaça. Os movimentos Red Pill do nosso tempo têm levantado essa causa e têm feito mais mal ainda a uma coisa que já era ruim. Já era ruim. Então, homens que às vezes usam a palavra de Deus, às vezes usam discursos como conservador, como outras coisas, têm usado esse tipo de palavras e ideias para poder justificar ainda mais maldade. Submeter e diminuir mulheres no nosso mundo. Será que isso tem chegado na igreja também? Pense sobre isso, pense sobre isso. Não quero que meu sermão aqui seja um discurso. Eu quero falar do Evangelho nessa manhã. Essa visão do mundo decaída enxerga a mulher através das lentes da inferioridade, de incapacidade. Ela reduz a mulher dotada de dignidade, intelecto e vocação a categorias utilitaristas e desumanizantes. Sob a lógica machista, a mulher é reduzida a um objeto sexual, muitas vezes. Quantas vezes nós olhamos para a mulher e a gente fala assim, um homem procurando uma mulher para casar. Eu quero uma mulher que seja o quê? Toda formosa, né, que tenha tudo que eu quero, que ele olha a mulher como se fosse um objeto sexual, que possa me dar prazer, que possa fazer de tudo para me deixar nas nuvens. Mas a mulher pode pegar um cara feio igual você não pode pegar né? Não é isso? A gente não pensa nisso? O cara pode estar todo destratado, um cara asqueroso, aquela coisa, meu Deus do céu, não escova o dente, mas se a mulher não arrumou o cabelo, o cara fala, esse não é o tipo de mulher que eu quero na minha vida. A objetificação, né? É engraçado, né? Às vezes a mulher é reduzida também a uma mera incubadora para procriação, não é isso? Eu quero que uma mulher que seja mãe de 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Então, o que essa mulher é? É incubadora. Eu não quero ter atenção, não quero ter relacionamento, não quero compartilhar sonhos, eu só quero que ela seja uma mulher fértil. No Antigo Testamento, quando uma mulher não era fértil, o que acontecia? Ela era o quê? Dispensada, desprezada. Uma mulher no nosso tempo que talvez tenha dificuldade, se tem alguma condição genética que impeça de ter filhos, de gerar filhos, talvez ela se sinta assim também. Nenhum homem vai me querer, ninguém vai querer fazer parceria comigo, por quê? Porque eu não sou. Então a gente às vezes olha para essa mulher e a gente vai lá e fortalece um pensamento estereotipado ali de que essa mulher não presta, tem algum problema. E os homens? Né? Então isso precisa ser visto também. A última coisa aqui que eu queria dizer é que as últimas duas coisas, às vezes a gente vê as mulheres como apenas serviçais domésticas, não é isso?
Que elas são o quê? Eu quero uma mulher que seja igual a minha mãe, me dê comida na mão, que arruma minha casa, que deixa tudo brilhando e tal. E esse vai ser o papel da minha mulher. E eu não quero olhar para ela como outra coisa. Ela só vai ser uma empregada que, em vez de eu pagar ela com salário, eu dou para ela casa, né? Eu dou para ela segurança, e essa vai ser a função primordial da mulher. Nós reduzimos muitas vezes as mulheres a esse tipo de função. Eu poderia falar sobre, por exemplo, outras coisas, né, como a nossa cultura tem tratado a mulher, muitas vezes a gente acha que não. Esses dias surgiu a discussão, por exemplo, de como as top 10 músicas que são escutadas no Spotify, nesses aplicativos de música, elas são os 10 funks, né? A maioria deles subjuga a mulher a um objeto sexual, que fala coisas que você só diria a uma prostituta, mas você canta isso na nossa sociedade, nas festas, está sendo celebrado a mulher como objeto sexual, inferior ao homem, mas ninguém fala isso, a gente acha que o problema é só na igreja, não é isso? Pense como a nossa sociedade produz música sertaneja, essas músicas aí de, como é que chama esse negócio, pisadeiro, sei lá, essas coisas assim, de meio brega assim, eu não sei o nome, mas de como essas músicas também, as letras revelam o quê? Um pensamento que está o quê? Internalizado dentro da sociedade, né? De que a mulher é isso mesmo. Um dia eu estava com a Carla lá onde era a missão, lá na Vila Cachoeirinha, uma favela, e nós estávamos lá tentando restaurar um beco sujo, cheio de xixi, cocô, negócio de droga. Aí eu falei, nós vamos dar um jeito nisso aqui, vamos trazer dignidade aqui. E eu e a Carla lá trabalhando igual um cachorro, igual um condenado lá, um dos traficantes lá, com a sua filha lá, devia ter uns 9, 10 anos, uma música falando de uma criança sentando no órgão genital de um adulto. Aquilo me deixou quebrado. Vontade de agredir aquele cara foi imensa. O medo de tomar um tiro também foi maior. Mas é uma coisa normal na nossa sociedade, nós cantamos isso, nós celebramos essas coisas e ninguém faz nada, mas quando isso surge na igreja é como se a igreja fosse o pior inimigo da mulher, não é. A igreja tem lutado para que isso aqui seja levado a sério, a mulher como auxiliadora idônea, como alguém semelhante, como alguém que tem dignidade semelhante ao homem. Nós precisamos falar sobre isso na nossa igreja, nós precisamos resgatar o que as Escrituras dizem, né? Para compreender essa dignidade da mulher, à luz da verdade, é necessário traçar uma linha divisória entre o comportamento de pessoas dentro da igreja e o cristianismo em si. Muitas vezes o discurso é que o cristianismo ele promove ali uma cultura de ideias que vai proporcionar o mal do homem contra a mulher, ou da sociedade contra a mulher, e a gente precisa separar o joio do trigo aqui, de que existem sim homens, existem culturas dentro da igreja ou dentro do cristianismo que são necessariamente contra as Escrituras, mas o cristianismo em si não é. O cristianismo, a gente vê isso, por exemplo, na própria Escritura, como os evangelhos, como o Novo Testamento vai restaurando essa dignidade, e a gente não vê isso completamente, mas a gente vê com um começo de restauração, de como Jesus inclui mulheres como os discípulos, coisa que homem nenhum naquele tempo faria, porque você ia dar uma dignidade, uma credibilidade a uma mulher. Já falei com vocês, alguns judeus mais radicais agradeciam por não ter nascido cachorro nem mulher. Mas, no entanto, Jesus inclui o quê? Discípulos mulheres. A ressurreição é primeiro para mulheres. Livro de Atos, quantas mulheres receberam o quê? Igrejas em suas casas. Como que o evangelho vai mudando e dignificando a mulher no seu papel da humanidade. Coisa extraordinária, não é isso? Coisas que precisa ser desenvolvida aqui dentro do nosso contexto. Mas isso não fica só na história da igreja, onde a gente teve vários excessos, não. Eu quero te dar, pelo menos aqui, eu coloquei 10 exemplos aqui, poderia ter falado mais, mas algumas religiões que têm embasado um discurso contra a dignidade da mulher. E eu queria falar aí, a mitologia mesopotâmia mesmo, né? Onde na Babilônia, a Síria, nas leis, né, por exemplo, no código de Lipit-Star, as mulheres eram tratadas estritamente como propriedade do pai e do marido, então elas eram realmente objetos, né, que eram comprados ou tratados ali como
um tipo de investimento, né? Eu vi isso de uma vez, um cara que eu trabalhava para ele falou assim, olha, você tem que tratar bem da sua mulher, não sei o quê, eu já coloquei ali um silicone, né, não sei o quê e tal. Eu falei, que isso, velho? É a mesma coisa do cara comprando uma roda para um carro, né? Levando ela lá para o mecânico, eu comprei isso, deixei meu carro. Eu falei, cara, vê se não parece um pensamento pagão. Era um crente, tá? Era um crente, pensamento pagão dentro dessa mentalidade, né? O próprio hinduísmo clássico, né? Ele descreve a natureza feminina, como você que ama hindu, nossa, as regiões orientais aí, ó, olha só, ele trata a natureza feminina como inerente e propensa ao pecado, à infidelidade, né? Então elas precisam o quê? Ser rigidamente controladas. Você precisa controlar essa mulher sua, porque o quê? Isso é problema. Então eu vou o quê? Controlar cada passo, tudo precisa de autorização, esse tipo de pensamento hindu clássico, né? O hindu histórico, ele fala uma coisa muito pior, né? Quando o marido morria, muito nessa cultura do hinduísmo histórico, né? O marido morria lá e ele era queimado, né? Vivo lá para oferecer. Muitas mulheres se queimavam junto com seus maridos porque elas achavam que não havia mais o que vida, né? Dignidade, alguma coisa que pudesse dar dignidade para ele, propósito, né? Isso era incentivado. Pensa bem, o que a Bíblia fala? Seu marido morreu, acabou. Não é isso? Se você é jovem, casa de novo. Não é isso? A mulher não está condicionada ao quê? Ao seu marido, né? Após a morte ali, né? Mas o hinduísmo histórico fala isso, né? Religiões tradicionais chinesas, né? A ideia de yin e yang ali, o mal muitas vezes associado à mulher, o bem associado muitas vezes ao homem, tudo isso fortalecendo. Veja que não é uma coisa do cristianismo, do judaísmo, das religiões israelitas, é uma coisa do pecado, né? Olha só, o Islã tradicional, ele, por exemplo, endossa lá, né, no livro que fala sobre os relatos da vida de Maomé, né, Sair al-Bukhari, né, livro 67, número 70, registra lá quando Maomé ele casou, né, com a sua esposa lá. Ela foi prometida quando tinha 6 anos, eles tiveram atos sexuais aos 9 anos. Né? Muitos que da religião islã mais radicais, né, até hoje usam isso para o quê? Para endossar casamento infantil, relação sexual infantil. Olha que problema. Está vendo? Coisa que você não encontra no cristianismo. Pense bem o tipo da sua fé. Né? A Sharia fala sobre vários problemas, né? A mulher ela tem cognição menor, né? Propensa ao esquecimento, ao erro, por isso ela precisa também de um domínio. As mitologias gregas, né? Falam também sobre uma diminuição eu poderia falar 1000 coisas, como o gnosticismo, as próprias religiões astecas e maias, né, que endossavam o quê? Morte de crianças, né? Muitas vezes quando nascia um menino, um homem, esse menino era preservado, vamos cuidar dele, vamos crescer, vai ser uma grande força de trabalho, de liderança, mas nasceu mulher aí, vamos queimar isso aí, vamos oferecer para os deuses aí, porque isso aí não vai ter utilidade, é problema, é gasto. Coisas que aparecem nas religiões do mundo. O que isso mostra para a gente, pessoal? Mostra que há o pecado na humanidade. E a gente precisa reconhecer isso. Que a mulher muitas vezes tem sido alvo desse pecado da humanidade. Muitas vezes embasado pela igreja, obviamente, mas pelo mundo inteiro. Qual é a solução para isso? A solução para isso é o Evangelho. Só o Evangelho pode converter o coração de homens maus. Só o Evangelho pode converter o coração de mulheres más. Só o Evangelho pode trazer o homem para o seu propósito original. Se Cristo Jesus, a sua vida, a esperança da glória, não puder fazer isso por nós, nós podemos desenvolver leis, estudos, filosofias, nenhuma dessas coisas pode reparar uma coisa que é irreparável no ser humano, se não for o Evangelho. O Evangelho no coração, mudando o coração, mente, vidas inteiras, culturas inteiras. Trazendo dignidade, não só para a mulher, mas para a mulher, para o homem, para a criança, para o órfão, a viúva. Somente o Evangelho fala disso. De justiça. Somente o Evangelho fala o quê? De equidade. Somente o Evangelho fala sobre dignidade. E o ser humano não encontra esse tipo de dignidade, de igualdade, de justiça fora do Evangelho. Talvez uma coisa parecida aqui ou ali,
mas somente o Evangelho tem poder de restaurar o ser humano à sua condição ideal. Você acha que o nosso mundo é injusto? Você acha que o nosso mundo é mau? Você acha que o nosso mundo faz mal às pessoas? Pense sobre a gravidade do pecado na nossa realidade. O Tim Keller fala isso, preconceito, ele fala sobre desigualdade social, ele fala sobre um domínio exacerbado das autoridades. Tudo isso só pode ser corrigido definitivamente se o Evangelho chegar nas nossas vidas, chegar nas nossas culturas, chegar nas nossas cidades. Por isso, a força da igreja é o Evangelho. E quando nós olhamos para Gênesis aqui, nós vemos o quê? Ser humano. Não faça um recorte do 18. Vamos ler agora capítulo 1 e capítulo 2. Pense nisso. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus deu capacidade de domínio, capacidade de governo, capacidade de frutificação para a humanidade. Quem é a humanidade? Homem e mulher os criou. Toda vez que nós saímos da identidade bíblica, nós o quê? Desfiguramos a humanidade, tentando fazer ou viver uma coisa que Deus não nos criou originalmente para ser. Então nós perdemos o quê? Todo o nosso potencial de ser o quê? Humano. De ser humano. Tiago está aqui dizendo então que essas pessoas que têm problemas com identidade hoje, a própria ideia de gênero hoje, é um problema? Sim, é um problema. Porque essas pessoas estão buscando se reafirmar como ser humano em uma coisa que é disfuncional, uma coisa que elas não foram criadas para ser. Elas vão andar vagando nesse mundo como zumbi, tentando encontrar propósito, alegria e felicidade em coisas que elas nunca vão encontrar. No entanto, você já viu o que acontece na conversão. Na conversão, um errante que andava por esse mundo perdido, sem nenhum tipo de dignificação, alguém que tinha cometido pecado, seja uma mulher que outra vez foi uma prostituta, um homem que andava como um devasso, como um tirano, quando essas duas pessoas, ou esses tipos de pessoas, se encontram aos pés de Cristo, aos pés da cruz, eles ganham o quê? Uma nova identidade, eles são dignificados, eles são justificados para o quê? Para uma nova vida no reino de Deus, para uma nova vida transformada, diferente de todo aquele lamaçal, de todo aquele pecado que eles viviam. A começar de nós, a igreja, nós precisamos começar a ver, então, uma família funcional ou relacionamentos funcionais, pautados no amor, na justiça, na misericórdia, na generosidade, na dignidade, no serviço. Onde isso precisa ser visto primeiro? Aqui. É por isso que é tão escandaloso quando nós não conseguimos o quê? Praticar aquilo que a Bíblia exige de nós. Porque nós fomos restaurados, nosso coração foi renovado para viver essa realidade. O Evangelho, ele confronta essa hipocrisia, o Evangelho vai contra todo tipo dessas coisas que eu falei, tanto nas ideias feministas, machistas, da própria religião, que muitas vezes endossa isso. Muita coisa ainda precisa mudar. Eu tenho ficado indignado com isso, como muitas pessoas, principalmente dentro dos ciclos mais tradicionais da igreja protestante, ainda estão fixados em ideias que não refletem as Escrituras, mas muitas vezes reflete o quê? Essa opressão do homem contra a mulher. Qual é o medo? Está com medo de mudar? Esqueceu que o lema da igreja reformada é a igreja reformada sempre se reformando? Que essas ideias possam mudar e a gente possa ser mais parecido com Jesus. Eu estou falando aqui para o homem deixar de assumir o seu papel como líder da sua casa? Não, eu creio nisso. Um homem deve ser o líder espiritual da sua casa, deve ser o primeiro a chamar a sua esposa e os seus filhos para a oração, para a leitura das Escrituras. Olha, hoje tem culto, vamos para o culto, vamos adorar o Senhor, vamos servir, vamos evangelizar. O homem deve ser o primeiro a ir para o sacrifício, ao ver a sua família padecendo, fome, sem casa, sem teto, sem roupa, ele precisa ser o primeiro a falar, eu farei todo o esforço necessário para que haja isso dentro do meu lar. Ele precisa ser sempre o primeiro. Há uma ameaça à vida, à dignidade, eu sou o primeiro a defender os meus filhos, eu sou o primeiro a defender a minha esposa, eu sou o primeiro. Esse heroísmo que é pregado nas Escrituras, Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, precisa estar preservado. Mas isso não significa que as mulheres não devam ter participação, não possam ser tratadas com igualdade, ter voz nas nossas casas, na nossa igreja e na nossa sociedade. Que o Evangelho possa regular isso em nós, gente. Nós precisamos viver isso, urgente.
É urgente o testemunho que a igreja pode dar para essa sociedade. Quando eles olham e falam, olha, homem é isso, mulher é isso, toda mulher é assim mesmo, mulher é fútil, mulher é rasa, não sei o quê. Você vai falar assim, não, minha esposa não é assim, minha filha não é assim, minha irmã em Cristo, minha amiga lá na igreja não é assim. Nós precisamos combater essas ideias que vão nos colocando uns contra os outros, homens e mulheres, entre tantos outros problemas que existem. Tantas coisas que eu poderia falar nessa manhã. Eu espero que a nossa igreja de coração, isso é uma conversa pastoral aqui. Eu sei que tem muita gente que assiste a gente pelo YouTube e tal, mas é uma conversa para nós aqui. Como que os nossos relacionamentos, como homens e mulheres podem viver em harmonia? Como que a gente pode deixar a diminuição do outro? Quantos ciclos de mulheres que se ajuntam para menosprezar o homem, algumas para menosprezar os seus próprios maridos, filhos, outros ciclos de homens que fazem a mesma coisa contra as mulheres, como eu disse, tratam como objeto, como questões sexuais. Isso precisa acabar, isso é pecado. Isso é pecado. Nós precisamos assumir e buscar essa restauração. Nós estamos encerrando o capítulo 2, e o capítulo 2 deixa uma coisa muito bem clara aqui em Gênesis. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para uma consciência de quem nós somos e de quem o próximo é. Nós estamos prontos, aptos para esse relacionamento. Não precisamos ver no outro inimigo, nem no outro homem. Eu não preciso olhar para o outro homem como meu inimigo, não preciso olhar para uma mulher como meu inimigo. Nós precisamos olhar, ter uma visão complementar, de que Deus vai o quê? Nos complementando pelos dons, talentos, pelo gênero do outro. Deus vai o quê? Fazendo com que a humanidade seja esse misto de diferentes, onde a gente encontra o quê? Os nossos potenciais para governar, liderar e frutificar. E o mundo onde nós somos colocados, né, é o lugar ideal para isso. O seu trabalho, o seu papel lá na sua casa, aqui na igreja, o seu ambiente de lazer, tudo isso precisa ser trazido de volta para Cristo. Deus não quer que você seja crente só aqui não, Deus não quer que você sirva a Ele somente aqui não, Deus não quer que você adore a Ele somente aqui dentro desse salão não. Deus quer que você seja um reflexo de quem Ele é, da sua bondade, da sua justiça, dos seus dons, do seu alento, da sua santidade, lá fora, no mundo em que nós vivemos. Ensine seus filhos a isso. Ensine as pessoas na sua volta a isso. Busque isso. Vamos orar aqui, vamos olhar para Gênesis, vamos voltar para o propósito original da humanidade, onde Cristo é tudo em nós e nós estamos redimidos. Nós estamos transformados, nós vencemos o pecado, nós vencemos o mundo, nós vencemos o inferno. Onde o Evangelho é a resposta principal de Deus, a solução para qualquer tipo de transformação nesse mundo. Ainda assim a gente vai conviver com muita coisa errada nesse mundo, mas que nós não sejamos esses os principais a fazerem com que a maldade aumente. A igreja não pode ser assim. Nós somos chamados a ser sal e luz. Nós somos chamados a ser embaixadores de Cristo, sacerdotes reais, como diz o apóstolo Pedro. Uma família sacerdotal. Pense sobre isso, como a sua família pode ser uma família sacerdotal nesse mundo. Como nós podemos servir a Deus, servir uns aos outros, aproximar as pessoas da verdade do Evangelho.